gente cresceu aprendendo de que uma das razões para a queda do João Goulart era a falta total de apoio popular, e não foi assim, né? Exatamente. Na realidade, você tem creio que uma construção histórica. Muitos historiadores, até coisa de 10 anos atrás, ainda tinham essa ideia, né, de que o Goulart caiu por várias razões, né? Porque ele é frágil, porque ele não tem o apoio dos partidos, né? Tem uma oposição, inclusive, dentro da esquerda ao Goulart, e, sobretudo, porque ele não tem apoio popular. E essas pesquisas, a parte dessas pesquisas foram divulgadas na época, né? Tem uma pesquisa nacional que foi divulgada em 63, sai na imprensa, mas algumas pesquisas às vésperas do golpe, sobretudo uma pesquisa nacional e uma outra pesquisa feita no estado de São Paulo, mostravam que o Goulart tinha um amplo apoio popular. E essas pesquisas só vieram à tona em 2003, quando foram doadas pelo Ibope, né, o arquivo de Gallerhaut na Unicamp. Vamos dar alguns números, porque acho que o pessoal em casa deve estar muito curioso para saber como é que era esse número assim, de apoio ao governo Jango e de apoio, inclusive, às reformas de base que ele queria fazer, né? Tá. Bom, nessa pesquisa nacional, uma pesquisa feita em 8 capitais, né, são, na maioria dos casos, 400 entrevistados, São Paulo e Rio de Janeiro, 500 entrevistados, né? Em todas as capitais, o apoio à reforma agrária, por exemplo, você tem várias questões, né, sobre as várias reformas de base. O apoio à reforma agrária sempre é acima de 50%. O apoio, digamos que a aprovação ao governo Goulart também é sempre superior a 50%. Essa pesquisa nacional. A pesquisa de São Paulo indica números semelhantes e números até mais favoráveis, né? Então, mesmo em São Paulo, onde se acreditava que o Goulart tinha sofrido aí uma oposição popular muito maior por conta da Marcha da Família, que em alguns momentos chegou a se contabilizar 1 milhão de pessoas, ainda assim ele tem um amplo apoio, então na casa de 70%. E entre os mais pobres, o apoio é ainda maior. O apoio, né, ou a aprovação ao governo, quando a gente considera os dados, os índices de ótimo, bom e regular sobre o governo, ultrapassam 80%. Entre os mais pobres, chega a 86%. Entre os mais pobres, chega a 86%. Tem esse número, por exemplo, que diz que apenas 10% na média nacional diziam que ou acreditavam que essas reformas de base eram medidas demagógicas. Apenas 10%. Isso é surpreendente, né? É muito diferente do que a gente tinha escutado e até do que se propagava na época. Se propagava diferente na época? Sim. Mesmo na época se dizia que as reformas de base, a imprensa, evidentemente, você tem uma abordagem diferente de cada veículo de comunicação. Mas, de uma forma geral, quase todos os veículos de comunicação, quase todos os jornais, eles apontavam as reformas ou como medidas demagógicas do Goulart, como uma forma dele pavimentar uma possível reeleição, né? Então a ideia seria ele se manter no poder e as reformas de base seria, digamos que essa estratégia do Goulart. E uma outra coisa também muito vinculada às reformas de base é que seriam reformas que encaminhariam o país para um processo de revolução comunista. E essa pesquisa de opinião, que é uma pesquisa que foi feita depois do comício da Central do Brasil, no dia 13, é a pesquisa feita em São Paulo, do dia 20 ao dia 30 de março, mostra que a maior parte das pessoas entrevistadas, ela tomou conhecimento do comício, das propostas, e a maior parte, inclusive, achava que não eram propostas demagógicas, mais de 50% achavam que eram propostas para o bem do Brasil. E aí tem esse número que você indica, né? 10% entendem que eram medidas demagógicas, e um número também muito pequeno, abaixo de 10% na média, que achavam que eram medidas que poderiam levar o Brasil ao comunismo. Então, nem consideravam o Goulart um demagogo e nem consideravam que as reformas ou que o próprio Goulart colocavam o país em risco em direção ao comunismo. Essas pesquisas são metodologicamente confiáveis? Quem realizou essas pesquisas? Bom, as pesquisas foram feitas pelo Ibope, né? A informação que eu tenho é que a metodologia é a mesma utilizada ainda hoje pelo Ibope. Evidentemente que a questão das pesquisas, ela sempre traz uma série de implicações, né? É uma fonte, como outra qualquer, para um historiador, que tem os seus problemas. Nesse caso, dessa que não foi divulgada, foi encomendada pela Federação do Comércio de São Paulo, Isso, né? Então. Que, digamos, numa análise histórica do contexto,
não estaria contaminada aí pelo governo Goulart, porque na verdade eram empresários e que até chegavam a fazer oposição ao governo, né? Então nós sempre temos que tomar um certo cuidado quando analisamos um documento ou uma fonte. Mas nesse caso é isso que você coloca. A FEComércio, que encomenda essa pesquisa que não foi divulgada, ela não teria nenhum interesse em inflar a popularidade do Goulart, ou o apoio que o Goulart teria ao seu projeto de reforma de base, né? Então, eu particularmente acho pouco provável que seja uma pesquisa viciada. Ela tem, evidentemente, uma série de problemas, no sentido de que toda pesquisa ela não dá conta, digamos, de compor aí um painel, ou mesmo de compor um espelho da realidade, né? Então tem especificidade. Mesmo os números de entrevistados, né, não é um número tão grande. Mas nós temos a pesquisa nacional de 63, que tem mais de 6 mil entrevistados. Então, ainda assim, mesmo quando a gente pega essa nacional de 64, que são 400 pessoas em cada uma das capitais e 500 pessoas em São Paulo e no Rio de Janeiro, é um número relativamente pequeno. Mas do ponto de vista metodológico, eu imagino que tem um certo sentido quando eles promovem os recortes, né? Então, eu acho que elas podem até não dar uma clareza, uma certeza do que nós tínhamos, mas elas indicam um caminho, de que o Goulart realmente tinha muito mais apoio do que a mídia propagava na época e do que a história acabou, em certa medida, dando ao Goulart. Nós estamos conversando hoje aqui com o doutor em História Social, Luiz Antônio Dias, que é professor da PUC de São Paulo, que traz para o ponto de vista essa novidade interessantíssima, né, dessa pesquisa que ficou perdida, né, durante muito tempo, ou ficou escondida. Ela não foi divulgada, essa da FEComércio, né? E como é que ela ressurge, como é que ela chegou às suas mãos como pesquisador de História Social, por exemplo? Bom, na realidade são duas pesquisas que não foram divulgadas na época, né? Uma pesquisa que é no começo de março, a partir do dia 9 de março vai até o dia 16 de março, que é a nacional, e essa pesquisa que não tem o contratante, então no documento do IBOP não diz quem encomendou a pesquisa, e essa outra que foi contratada pelo IBOP, que é do dia 20 ao dia 30 de março. Foi contratada pela Federação do Comércio. Isso, desculpa, pela Federação do Comércio, e foi feita entre 20 e 30 de março em 3 cidades, né? A cidade de São Paulo, capital, a cidade de Avaí, e a cidade de Araraquara, se não me engano, né? E eu trabalhei com os dados de São Paulo. Eu peguei toda essa documentação e analisei basicamente os dados de São Paulo. Essas pesquisas, todo o corpo documental, ele foi doado à Unicamp em 2003. Em 2003, Isso. Portanto, quase 10 anos. Há 10 anos, mas são 30 anos. 30 anos praticamente depois do golpe. Então, Essas 30 anos não, 40 anos, né? 40 anos, exato. 40 anos do golpe. Então, as pesquisas... E 40 anos depois de feita, ou seja, ela é feita, isso, não é divulgada, passa 40 anos desconhecida, isso, e foi doada à Unicamp em 2003. Isso, 2003. Eu me imagino que ela tenha sido... Na realidade, ela foi com um conjunto de pesquisas do Fundo IBOP. A Unicamp ele tem um arquivo, que é o Edgar Lehaut, que tem o Fundo IBOP. Então, tem todas as pesquisas do IBOP desde o início, e pesquisas as mais variadas possíveis, de consumo de sabão em pó, várias coisas, né? E todo ano você recebe novos documentos do IBOP lá na Unicamp. E essa pesquisa, ela foi feita em 64, às vésperas do golpe. Ela não foi divulgada, como você disse, e eu tenho aí duas hipóteses, né? A primeira delas, as duas pesquisas, a nacional e a feita no estado de São Paulo, as duas indicam um apoio muito grande que o Goulart tinha da população. Inclusive, se o Goulart fosse candidato, eu acredito, pelos números que eu cruzei com outras pesquisas de opinião, que o Goulart tinha uma grande chance de ser eleito. Então, eu acredito basicamente em dois caminhos. Ou a pesquisa não foi divulgada, porque ela antecede, ela é muito próxima do golpe. Então, como ela terminou no dia 30 de março, você tem um tempo para você tabular, emitir um relatório, e aí então resolveu a situação, então você não vai divulgar aquela pesquisa. E a outra possibilidade, que é uma possibilidade muito interessante, e creio que muito provável também, é de que divulgar uma pesquisa como essa, às vésperas de um movimento para depor o presidente, seria você dar munição ao inimigo, né? Então a Federação do Comércio não teria nenhum interesse em divulgar, porque ela que comprou a pesquisa, ela não teria interesse em divulgar essas informações, né? Ok, nós vamos